Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado aí por você estar aqui acompanhando mais um vídeo onde nós vamos dar atenção, vamos considerar, principalmente, vamos dar atenção ao que a Bíblia realmente ensina, ou vamos comparar aqui algumas doutrinas e ensinamentos dos quais talvez você, eu com certeza, já fui escravo, você talvez já tenha sido, ainda é escravo, ou esteja sendo levado a crer que tais doutrinas são realmente vindas da parte de Deus. Por exemplo, quando eu fui parte de uma organização religiosa chamada Torre de Vigia, eu acreditava realmente que as doutrinas ensinadas pela liderança, conhecida pelo corpo governante, como corpo governante, eram realmente orientações vindas de Deus. Mas depois de um tempo a gente desperta, depois de analisar, pesquisar, ponderar com mais atenção, principalmente porque estava num período de muita atividade. A organização tem essa característica, ela te enche de atividade, coisas para ler, para estudar, te desvia a atenção, te distrai, e aí você não tem muito tempo, muita cabeça para prestar atenção nos detalhes. Como eu passei por um levante, uma revolta do corpo de anciãos lá em 2010, e eles tramaram então me tirar do corpo de anciãos, que eu já estava por 10 anos como ancião, que é o cargo mais alto que tem nas congregações, de pastor. Então eu fiquei afastado do corpo de anciãos, eu já contei essa experiência aqui algumas vezes, por cerca de 2 anos. E nesses 2 anos eu tive então uma folga. Nesse período de folga, eu tive a oportunidade de estudar muito, academicamente falando, né, para mim mesmo, assim, profissionalmente. Estudei, fiz várias provas para concurso, consegui passar e me estabilizar profissionalmente, coisa que eu não conseguia fazer enquanto era ancião, com muita atividade, eu não tinha tempo e cabeça para isso. Nesse período de 2 anos eu consegui fazer isso, e também espiritualmente, me aprofundar em entender a estrutura do ensino dessa organização. E uma das coisas que eu prestei atenção foi sobre a doutrina a respeito de como tratar o ex-membro, que está relacionado então com a desassociação e dissociação, que estamos considerando aqui no livro Mantenha-se no Amor de Deus. Deixa eu pegar esse. O livro Mantenha-se no Amor de Deus. Esse livro, então, lá no apêndice, na página 206, tem o índice. E aí, a partir da página 207 até a página 209, até aqui, considera, então, como tratar uma pessoa desassociada. Nós já consideramos em vídeos anteriores os parágrafos 1, 2 e 3. E também demos atenção aqui a como o corpo governante ilude os leitores, os membros, na questão do cumprimentar. Porque quando faz citação lá no parágrafo 2, a sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, nem se quer dizer um oi a uma pessoa, a um ex-membro, independente, o ex-membro, independente do motivo dele ser ex-membro, ele ter sido expulso ou ele ter saído porque quis, não importa o motivo. Nem se quer dizer um oi, porque ele deve ser considerado como alguém que pecou contra Jeová, alguém que violou o código de moral da Bíblia, alguém que se tornou um inimigo de Jeová e, portanto, um servo de Satanás. Então, nós vimos que o cumprimentar citado na Bíblia é diferente do cumprimentar hoje. Hoje, quando a gente fala, vou cumprimentar, cumprimenta as pessoas, ensina nossos filhos, quando você chegar no ambiente, cumprimenta as pessoas. Esse cumprimentar que nós ensinamos, que nós aprendemos hoje em dia, não tem nada a ver com a cultura dos orientais antigos lá, dos dias em que essas palavras foram escritas na Bíblia. E o corpo governante sabe disso, e nós trouxemos publicações onde eles mostram isso, tornando evidente de que eles usam a desonestidade intelectual. Vimos também como eles mentem lá no site, na pergunta: as testemunhas de Jeová evitam pessoas que não fazem mais parte da sua religião? E aí eles tentam engambelar, dizendo que não, eles tentam ajudar, procurar essas pessoas para elas voltarem. Mas acabam depois, nas entrelinhas, dizendo que sim, evitam de fato. Ainda que dissesse que não, entraria em contradição com o que o próprio livro, que estamos considerando aqui, diz que nem sequer um oi deve ser dado. Portanto, o corpo governante, na minha visão, na minha opinião, mente, e eu estou tentando mostrar isso para vocês analisarem, e a conclusão são vocês que vão tirar, né? Mas na minha visão, pelo que eu entendi, e isso eu debati lá
enquanto era ancião, e por isso eu fui expulso pela segunda vez do corpo de anciãos, por questionar diversas doutrinas. Em 2019, fizeram outra revolta lá contra mim, junto com o superintendente de circuito novamente, e me expulsaram do corpo de anciãos. E expulsaram também o meu concunhado, liberado, que já estava servindo como ancião por cerca de 14 anos, quase 15 anos. E depois que eu fui removido do corpo de anciãos por causa desses questionamentos, um ano depois eles me expulsaram de fato da própria organização, me caracterizando como um iníquo servo de Satanás. E aí a congregação vizinha colocou no grupo da congregação, que estava assistindo a reunião pelo Zoom na época, que os irmãos deveriam me evitar, tomar cuidado comigo, porque a partir de agora eu era um desassociado por apostasia para serviço de Satanás. Meu concunhado, que tinha sido expulso do corpo de anciãos, o liberado, continuou a associação comigo, nós somos parentes, né? Sou tio do filho dele, ele é tio dos meus filhos, dividimos o terreno da minha sogra, parede e meia, moramos no mesmo terreno praticamente, assim, né? Casas diferentes, mas no mesmo terreno, e ele foi então expulso por associação indevida com um desassociado, que no caso sou eu. E é nesse ponto que nós vamos falar aqui a questão dos parentes, que está no parágrafo 4. E quando o desassociado é um parente? Veja só, independente de qualquer coisa que alguém diga, mas isso não, eu tenho a minha experiência de vida, que para mim já é o suficiente para eu falar, para eu depor. Então, independente de qualquer coisa que alguém diga, eu tenho a minha vida que serve de exemplo. Ainda que não tivesse mais exemplo nenhum no mundo, eu tenho o meu exemplo. Tenho um exemplo do lado, meu concunhado, eu tenho a forma como nós somos tratados, e como está nas publicações eu sei muito bem, porque eu também já servi como ancião por quase 20 anos. Então não adianta, né? Alguns dizem, aí você fala o que você não sabe. Talvez a pessoa que está dizendo isso é que não saiba de nada. Talvez nunca tenha sido ancião, talvez não saiba absolutamente nada e vive num mundo de ilusão. Então aqui a pergunta do parágrafo 4 é a seguinte, ó. E quando o desassociado é um parente? Interessante essa pergunta, por quê? Porque o livro bíblico aqui usado, 1 Coríntios capítulo 5, citado lá no parágrafo 2 desse livro, Mantenha-se no Amor de Deus, como base, 1 Coríntios capítulo 5, não faz distinção de parentesco. O texto aqui não faz distinção de parentesco, ele diz assim, qualquer um que se diga irmão. Quando diz qualquer um, óbvio, engloba qualquer um, qualquer, é forma absoluta. Não há uma distinção aqui. Qualquer um menos um parente, qualquer um menos o filho, qualquer um menos o cônjuge, qualquer um menos o filho menor de idade, qualquer um menos o filho que já é maior de idade, qualquer um menos o filho maior de idade que ainda mora na mesma casa, qualquer um menos um avô, uma avó, o tio, não tem. Não existem essas distinções na Bíblia. Óbvio que a forma como a Bíblia orienta não tem nada a ver com o que o corpo governante acrescenta nos detalhes. E isso está evidente e vamos ver. E quando o parente é um, e quando o desassociado é um parente? Nesse caso, os laços achegados entre os familiares podem ser um verdadeiro teste de lealdade. Agora me diz, verdadeiro, desde quando o parentesco é um teste de lealdade nessa questão? Primeiro porque não tem nada vinculado aqui a grau de parentesco na Bíblia. Não se fala no âmbito familiar. Aqui não fala nada da família. Não tem nada a ver com família o assunto. O assunto aqui está falando de um homem. A carta foi escrita para a congregação de Corinto. Referente a um homem que era membro da congregação, que estava tendo relações sexuais. Pode ver lá do versículo 1 em diante. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Leia o capítulo todo para ver. De um homem, membro da congregação, que estava tendo relações imorais de forma flagrante com a esposa do marido, com a esposa do pai dele. Então esse homem estava praticando a imoralidade de uma forma extravagante e se dizia irmão, ou seja, vivia como se fosse cristão, mas praticava coisas que o cristianismo verdadeiro não aprova. Não está falando ali de um parente, de uma pessoa que era membro da congregação, para os parentes tratar ele de uma determinada forma. Está falando de um membro da congregação, que se dizia irmão.
espiritual, não parente. Por exemplo, minha mãe. Qualquer um que se diga irmão, ou mãe, ou pai, não. Irmão ali no sentido espiritual. Então, não tem nada a ver com vínculo familiar, mas ainda assim eles acrescentam o detalhe família aqui na questão. Como devemos tratar um parente desassociado? Não podemos incluir aqui toda e qualquer situação que possa surgir nesse sentido, mas vamos nos concentrar em duas situações básicas. Olha, se você não tem detalhes bíblicos a respeito do parentesco, do vínculo familiar, porque o assunto ali não trata de vínculo familiar, trata de assuntos congregacionais, não da família. Então, por que o corpo governante quer se meter nesse assunto, já que a Bíblia não está falando, e ele mesmo admite isso? Justamente para confirmar, muitas das vezes eu falo isso aqui, que o corpo governante quer controlar cada aspecto da vida dos membros. Cada aspecto, cada decisão que ele toma, o corpo governante quer estar lá, dizendo, não, uma colher de açúcar e meia é o suficiente. 2 já é demais e 1 é muito pouco. Não, tem muito pó de café aí. Só falta isso. Não, bota o pano de prato virado assim, na hora de arrumar. A panela tem que ser de alumínio ou de bronze, não de ferro. Só falta o corpo governante fazer listas de como arrumar a cozinha, de como arrumar o quarto, porque não falta muito, né? Talvez ele até tenha essas orientações lá para o pessoal que mora em Betel, né? Nas gráficas. Norteando cada aspecto da vida dos membros. Aí olha no parágrafo 5 ele continua. Em alguns casos, o parente desassociado talvez faça parte da família imediata. O que é a família imediata? São as pessoas que moram ali, o marido, a esposa e os filhos. Essa é a minha família imediata. Eu, minha esposa, meus filhos, moramos na mesma casa, minha família imediata. Minha mãe não mora comigo, tal, não é minha família imediata. É minha família, é próxima, mas não é família imediata. Dentro da organização, a explicação para família imediata e parentes que não moram na mesma casa é por aí. Então, em alguns casos, o parente desassociado talvez faça parte da família imediata e ainda more na mesma casa. No meu caso, eu sou o chefe de família, constituído biblicamente como sendo o cabeça da família. Naturalmente, eu moro na minha casa. Naturalmente, eu moro na minha casa. Minha esposa, meus filhos, que são membros da organização, Torre de Vigia, moram na minha casa comigo. A casa é minha. Eles moram na minha casa. A desassociação não põe fim aos laços familiares, por isso as atividades e os tratos normais do dia a dia podem continuar. Então ainda bem que o corpo governante deu essa permissão. Obrigado ao corpo governante por permitir que a minha esposa e os meus filhos continuem tendo os laços familiares comigo de forma normal. Porque se o corpo governante disser na publicação que os laços familiares não são mais normais, acabou. A família vai obedecer ao corpo governante, pode ter certeza disso. Mas nós já explicamos o porquê o corpo governante não entra nessa questão do arrimo de família, de romper ali o vínculo familiar de uma forma absoluta. Por quê? Porque isso vai implicar em a própria organização ter que custear as necessidades dos seus membros, que foram leais a eles. Porque isso aqui não tem nada a ver com lealdade à Bíblia, lealdade a Deus, lealdade a Cristo. O corpo governante sabe que, por exemplo, lá, eu sou arrimo de família, é a minha casa, eu sou o desassociado. Se a minha família, obediente cegamente ao corpo governante, me abandona, eles vão viver de quê? Da caridade do corpo governante? O corpo governante não vai desembolsar um centavo para ajudar eles, você pode ter certeza disso. E eu sei disso de carteirinha. Eu assisti isso, confrontei isso, não eu só, eu e o Liberato, que já citei aqui. Nós já confrontamos isso no corpo de anciãos. Um centavo não é tirado para comprar um remédio para uma irmã idosa que está precisando de ajuda financeira. Um centavo. Se você quiser, você faz o seu arranjo particular. Mete a mão no bolso, fala, eu dou aqui, ó, tantos reais. Quem mais dá? Vamos pegar aí. Porque dos cofres onde foi doado para mandar para o corpo governante, não pode botar a mão. Se você acha que eu estou mentindo, vai lá e pergunta para os anciãos da sua congregação. Eu sei. Eu já fui além de ancião, fui também secretário, servo de contas. Também cuidei da congregação, já fui presidente da congregação, responsável pela congregação, por um corpo de anciãos, em curto período, mas fui. Superintendente de serviço, superintendente da escola, dirigente da sentinela, superintendente de departamentos, auditor de contas das assembleias e congressos, de contas
da equipe da conta de manutenção da congregação também, já fui auditor, já fui membro de associação jurídica, da comissão de ligações com hospitais também já fui membro 3 anos. Então, se você duvida do que eu estou falando, vai lá e pergunta. Se você tem coragem, eu duvido que você tenha coragem, cara de pau, de perguntar para os anciãos, sabendo que pela sua pergunta ele vai começar a te perseguir. Pergunta para eles se a congregação tem algum arranjo da organização, não é arranjo pessoal não, da organização de ajudar uma família carente, de tirar algum dinheiro da obra mundial para ajudar alguém. Pergunta lá, vai lá perguntar, antes de você vir aqui falar que eu não sei o que eu estou falando. Continuando aqui, ó. E aí eu fiquei muito feliz, muito, quase as lágrimas rolaram, né, em forma de ouro, dos meus olhos, ouro líquido, lágrimas de ouro líquido, de gratidão ao corpo governante por ele permitir que os tratos normais do dia a dia na família continuem. Obrigado, corpo governante, por me permitir isso, pelo menos, né? Aí ele diz, ó, contudo, aí tem uma ressalva, pelo seu proceder. É isso que ele está falando para minha esposa e para as minhas filhas, para elas olhar para mim, lendo isso aqui, tendo isso aqui na mente, ó. Olha para o seu pai desassociado, miserável, desgraçado, que questionou o corpo governante, e pense, pelo seu proceder, o desassociado escolheu romper, eu escolhi. Eu questionei o corpo governante por algumas doutrinas falhanças dele, não tem nada a ver com a Bíblia, estou mostrando essa aqui. Aí, com isso eu escolhi, pelo meu proceder, romper o vínculo espiritual que tinha com a família. E eu pergunto, que autoridade que o corpo governante tem para se meter dentro da minha família e dizer que o vínculo espiritual da minha família está rompido? Você vai lá em Gênesis capítulo 1. Vai lá em Gênesis capítulo 1. Vou botar óculos aqui para poder ler na íntegra. Negócio de ler de memória, às vezes a gente erra alguma coisa. Gênesis capítulo 1. Versículos, cadê? Não, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, quando Adão recebeu a sua esposa, Eva. Diz aqui no versículo 23. O homem disse então, esta por fim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será mulher, porque ao homem foi essa trazida. Porque do homem foi tirada. Aí Deus inspirou o escritor bíblico de Gênesis, que atribui-se a Moisés a escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, etc. E tal. Quem é que constituiu o vínculo familiar, conjugal? Por exemplo, o meu vínculo, a minha união com a minha esposa conjugal, além de ser no civil, no papel, segundo as leis do nosso país, foi instituída primeiramente por quem? Pelo corpo governante? O meu casamento é uma união espiritual ou não é? O casamento, matrimônio, homem e mulher, foi instituído por quem? Não foi pelo Criador? Então essa união é ou não é uma união espiritual? Quem é que disse que a minha união espiritual está vinculada a uma organização religiosa? Que arrogância é essa que vocês aí do corpo governante, vocês que defendem o corpo governante, têm de achar que a minha união familiar tem alguma relação com a organização Torre de Vigia, que foi fundada em 1870 pelo Charles Taze Russell? Me explica aí. Que arrogância é essa? E aí o corpo governante entra dentro da minha casa. Esse livro aqui foi lançado, só para você ficar ciente aí da ordem cronológica. Esse livro aqui é um livro relativamente novo. Ele chegou aqui no Brasil mais ou menos por volta de... Começou a ser usado mais lá em 2010, né, no estudo 2015, teve novas versões, etc. E tal. Nessa época eu já estava desperto, bem desperto, e discordando de muitas doutrinas do corpo governante. E esse livro aqui foi uma fonte de grande problema, porque quando eu ia dirigir estudo para as pessoas, eu praticamente não usava o livro, eu só usava a Bíblia. E isso foi outro debate com o superintendente circuito e os anciãos, porque eu não usava as publicações, eu usava apenas a Bíblia. Porque eu não tem nada a ver com a Bíblia, então para que eu vou usar livro?
E aí o corpo governante vem e tenta se meter dentro do meu âmbito familiar. Aí diz aqui, ó, sendo assim, os membros leais, leais a quem? Eu pergunto a você, caro telespectador aí. Leais a quem? Os membros da família que estão na organização Torre de Vigia, que vão olhar para mim, que não sou mais membro da Torre de Vigia, vão ser leais. Leais a quem? Eu pergunto a você. A Jeová? A Jesus Cristo? À palavra de Deus, a Bíblia? Ou ao corpo governante? Leais a quem? Essa é a pergunta importantíssima que deve ser feita. Sendo assim, os membros leais da família não podem mais ter associação espiritual com eles. Então os meus filhos deixaram de ser filhos. Porque o vínculo de filho é uma união familiar, porque quem nos deu, quem nos criou com a condição de ter filhos foi o próprio Criador. E isso é uma atribuição espiritual, está na Bíblia. Você pode ver lá, pode começar lá, desde Gênesis que a gente já leu, da união matrimonial, Deuteronômio capítulo 6, que onde se diz, essas palavras que hoje eu te ordeno, tem que estar no teu coração e devem inculcar os seus filhos em todas as circunstâncias. Efésios capítulo 6, que nós devemos instruir nossos filhos na regulação mental. A minha esposa deve estar submissa a mim. Está lá em Efésios capítulo 5, que fala que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da congregação. União espiritual. Quem vai romper isso? Uma organização religiosa? É isso que eles fazem. Aqui está em Salmo, deixa eu me lembrar. Salmo 127. Olha isso aqui, ó. Salmo 127, 3. Vejam, os filhos são uma herança de Jeová, o fruto do ventre é uma recompensa. Jeová me deu uma herança física, uma herança espiritual. Os filhos são uma herança vindo da parte de Deus. Esse vínculo, o corpo governante está querendo romper. Ele está querendo dizer que ele tem autoridade de dizer que pode, até que ponto, continuar unido ou não. Se metendo no assunto que compete a mim, com a minha família e o pai. Não tem nada a ver com o corpo governante, mas eles têm a arrogância extrema de se meter. E os membros que são leais não a Jeová, não à Bíblia, não a Cristo, nem ao membro da família que decidiu seguir as Escrituras, mas ao corpo governante. Essa lealdade aqui é lealdade ao corpo governante. E diz aqui, ó, olha isso, olha o que eles estão falando lá para dentro da minha casa, onde eu sou o chefe da família, o responsável legal pelos meus filhos, o responsável por tudo dentro da minha família. Aí o corpo governante entrou dentro da minha família para dizer isso aqui, ó. Por exemplo, caso o desassociado esteja presente quando a família se reúne para estudar a Bíblia, imagina, minha família se reúne para estudar a Bíblia dentro da minha casa, ele não deve participar da adoração em família. Aí o corpo governante diz que a minha família não deve aceitar que eu participe da adoração da minha família. É impossível você ler um negócio desse aqui e não ficar extremamente indignado. Bom, pelo menos para mim. Não sei para você. Que tipo de sentimento você tem quando lê uma coisa dessa? O corpo governante está dizendo para minha esposa, para os meus filhos, que eles têm que me desprezar a tal ponto de dentro da minha casa, onde eu sou responsável designado por Deus na Bíblia, para instruir a minha família, que eles não devem permitir que eu participe da adoração na minha própria casa. Lealdade a quem? Mas se o desassociado é um filho menor, eles colocam aqui os parênteses, que não tem na Bíblia. Então eles ficam criando, como no Talmud, várias ressalvas. Mas e se isso e aquilo? Se o objeto tiver tantos pesos, não é trabalho no sábado. Se você andar tantos metros, aí já é trabalho. Aí eles começam a colocar regras talmúdicas, absurdas. Ó. Mas e se o desassociado é um filho menor? Os pais ainda são responsáveis. Quer dizer, quando ele é maior, não é mais responsável. Aí o meu filho está dentro da minha casa. Enquanto ele não tem 18 anos de idade, segundo as regras, né, da legalidade aqui no nosso país, ele ainda é menor de idade. Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias e mais alguns minutos, ele ainda é menor de idade. Aí eu sou responsável por ele. Fez 18, pronto, eu não sou mais responsável por ele. Segundo o corpo governante, eu só sou responsável pelos meus filhos enquanto eles são menores de idade. Mas isso é segundo o corpo governante. Tem isso na Bíblia?
Se tem, me mostra. Onde que se instrui isso para os pais cristãos? Então, se isso uma ressalva, né? Uma condição. Se o desassociado é filho menor, os pais ainda são os responsáveis pela sua instrução e disciplina. Isso significa, e está implícito nessa frase, que se o filho não é menor de idade, então os pais não são mais responsáveis pela sua instrução e disciplina. É por isso que nos vídeos a gente vê os pais colocam os filhos para fora, na organização Torre de Vigia. Coloca o filho para fora. Porque se o pai manter o filho maior de idade, completou 18 anos, foi expulso, ou saiu da organização Torre de Vigia, ele se tornou um ex-membro, sendo maior de idade, ou ele era menor, e de repente ficou maior de idade, os pais têm que colocar para fora. Manual dos Anciãos, lá no capítulo 8, fala que um ancião não é mais considerado uma pessoa exemplar, responsável, ajuizado, se um filho desassociado maior de idade ainda mora com ele, ou caso não more com ele, venha morar com ele, estando fora da organização Torre de Vigia, colocando uma carga negativa em cima dos pais que permitem que os filhos, quer maior ou menor, desassociados estejam com eles, maior especialmente, né? Porque menor eles ainda são responsáveis, disse aqui. Por isso eles, como pais amorosos, tradução, coloca isso no inverso, como pais amorosos. Então, quando ele coloca para fora, ele é um pai amoroso, o filho se tornou maior de idade. Ele coloca para fora ou não aceita que o filho venha morar com ele. Então ele é um pai amoroso? É só colocar no inverso. Por isso, como pais amorosos, o corpo governante permite, podem dirigir um estudo bíblico com o filho. Aí o corpo governante deixou. Porque não tem nada disso na Bíblia. Esses detalhes aqui são detalhes exclusivamente ditados pelo corpo governante para as famílias. E aí eu pergunto de novo, isso é lealdade a quem? Faz de conta que não tenha nada na Bíblia, não tenha leis humanas, não tem o artigo 5º da nossa Constituição, não existe o artigo 18 lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos dizer que nunca ouviu-se falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos lá de 1948. Acaba com isso tudo. Vamos ficar só com o fator ser humano, bom senso, juízo e coração. Onde que essas instruções aqui se encaixam? Dentro de bom senso, uma família amorosa, alguém que ama de fato os seus próprios parentes. Onde é que isso tudo aqui se encaixa? Veja que não estamos falando nada de religião e não estamos falando nada de leis humanas. Estamos falando apenas do ponto de vista de um ser humano para o outro. Eu falando com você aí, para o seu coração. Onde é que essas instruções do corpo governante aqui se enquadram dentro de um relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher, tios, avós, parentes, família, a base, o pilar, o alicerce de toda a Constituição que existe? Me diz. Porque alguém poderia dizer, mas isso é questão de religião, isso é questão de crença. Esquece crença, esquece Bíblia, esquece o Bhagavata Gita, esquece o Popol Vuh, esquece o Livro dos Mortos dos Egípcios, esquece tudo quanto é crença que você imagine, e esquece todas as leis de todos os países. Estamos falando aqui como seres humanos, de carne e osso, que tem um coração pulsando aí, bombeando sangue nas suas veias. Estamos falando de pessoas que têm sentimentos, que têm cérebro e raciocina. Onde que isso aqui se encaixa dentro de vínculos familiares amorosos? Tem alguma relação? Me diz. Me diga. Tem algum tipo de sentimento aqui que denote amor verdadeiro para com os seus parentes, seus familiares e para com o Criador? Aí voltamos, né? Naturalmente, inserimos aqui a figura de um Criador. Então vamos tirar, para não ficar o cunho religioso. Só entre seres humanos. Tem alguma coisa aqui que caracterize amor em família, que você viu aqui? Qual é a sua conclusão? Qual é a sua resposta? Coloca aí. Aí eles ainda têm a coragem de colocar 2 textos bíblicos aqui para dizer que tem embasamento bíblico. Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 22.
Olha o que diz: meu filho, obedeça o mandamento de seu pai. Eu sou o pai. Meus filhos podem obedecer meu mandamento? Não, porque o corpo governante diz que eles não podem me ouvir nenhuma disciplina da minha parte. Se eu tentar ensinar a disciplina e a regulação mental de Jeová, eles não vão poder me ouvir. Ou seja, eles vão ter que desobedecer o texto bíblico para obedecer o corpo governante. O corpo governante é tão incapaz de entender o que significa ser um ser humano, porque eles tratam as pessoas como robôs sem raciocínio, que eles ainda colocam um texto bíblico que explode o raciocínio deles. Meu filho, obedeça o mandamento do seu pai. Aí os meus filhos vão ler isso aqui e vai falar: e agora? Eu obedeço o mandamento do meu pai ou do corpo governante? Claro que o corpo governante vai ganhar de lavada de mim. Eu não manipulo os meus filhos como marionetes sem raciocínio. Eu não faço isso que o corpo governante faz. Eu não ajo com desonestidade, pelo contrário. Por exemplo, enquanto eu ainda estava lá membro da organização que eu fazia o estudo em família, eu dizia francamente para eles: mesmo que eu, seu pai, ensine alguma coisa que está contra o que a Bíblia ensina, você tem que seguir o que a Bíblia diz e não a mim, porque eu posso estar errado, mas a Bíblia não. Agora, o mesmo não se aplica ao corpo governante. O corpo governante pode estar errado, não interessa. Eles vão jogar a Bíblia no lixo se o corpo governante mandar. E manda, né? Em outras palavras, praticamente está mandando jogar fora a Bíblia. Meu filho, obedeça o mandamento do seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Amarre-o sempre no coração, coloque-o em volta do pescoço. Quando você andar, eles guiarão. Quando se deitar, vigiarão você. Isso aqui não pode ser cumprido. O governante não permite que isso aqui seja cumprido. Ele bota o texto aqui, mas na verdade o texto, ele achou que ninguém, a maioria não vai ler mesmo, né? O texto. Muitos não leem os textos. Mas o texto está aqui. Mas é só para dizer que o que ele acabou de dizer lá em cima está embasado na Bíblia. Mas esse texto aqui não tem nada a ver com o que ele falou. Fala exatamente o contrário. E o outro texto, que é o 29:17, diz: discipline seu filho e ele lhe trará descanso e dará grande prazer a você. Como é que meus filhos podem aceitar minha disciplina se eles estão sendo orientados pelo corpo governante a me rejeitar? Em corpo governante, responde aí. Então, até quando, corpo governante, vocês vão ter liberdade de agir dessa forma? Em alguns países vocês já estão sendo proibidos. Suas instruções já estão sendo caçadas. Então, até quando as autoridades vão fechar os olhos para isso, para esse tipo de instrução, que destrói vínculos familiares imediatos, famílias inteiras destruídas por instruções descabidas do corpo governante? Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aí nos comentários, por gentileza. Muito obrigado. Aguardemos os próximos vídeos.